Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, o podcast para a gente falar de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, para a gente falar de Palmeiras, né? Para a gente falar de Palmeiras. E assim, olha, eu já citei aqui algumas vezes que eu costumo ouvir um pouquinho do Casemiro, né? Não é sempre porque o horário também para a gente é complicado, mas vez ou outra eu ouço o Casemiro, né? Em uma de suas lives, né, quando ele falava dos próximos adversários do Vasco da Gama, ele é um grande torcedor vascaíno. Aí ele falou, ele cita o Palmeiras, né? Que vai ser um próximo adversário do Vasco. E ele fala que o Abel Ferreira é o pai adotivo da Libertadores, né? É muito impressionante esse relacionamento que tem o Abel com a Libertadores e da Libertadores com o Palmeiras e do Palmeiras com o Abel. E tudo vice-versa, né? Palmeiras faz aí 4-0 fora de casa. O jogo foi na Colômbia. 4-0, fica muito perto da classificação para a semifinal. E, cara, se de fato se concretizar, né? Óbvio que agora dá pra gente dizer que já tá com um pé e meio, talvez, né? Um pé e meio na semifinal. E se quando isso se, né, e quando, de fato, eu acho que é uma questão de quando, né? Quando? Quando eu digo em questão de tempo, né? Não no dia. O dia a gente sabe. Eu digo quando na questão de tempo, porque pode ser 90 minutos, 92, 93, 94 minutos, 95 minutos, né? A gente não sabe quanto tempo pode levar. Então, quando acontecer, é mais uma vez que o Abel Ferreira e o Palmeiras, mais do que o Abel, né? O Palmeiras vai chegar numa semifinal de Copa Libertadores da América, né? É impressionante. São números impressionantes. Eu já citei várias e várias vezes aqui. É muito, cara, assim, esse relacionamento, assim, é muito interessante, né? E é muito bacana também. Pro torcedor nem se fala, né? É muito bacana esse relacionamento que tem o Palmeiras com a Libertadores. É algo diferente. É algo diferente. Mesmo quando o Palmeiras estava vivendo seus piores períodos na temporada, a Libertadores foi algo à parte, né? O Palmeiras navegou pelas águas da Libertadores como se fosse algo absolutamente tranquilo. Talvez para grande maioria, tirando eu acho que o Flamengo, para todas as outras equipes do futebol brasileiro que vão jogar Libertadores, é um negócio tenso, né? Você precisa vencer, é a Libertadores, é a cereja do bolo. E para o Palmeiras, e o Flamengo acabou sendo eliminado, mas para o Flamengo também. Mas eu acho que o Palmeiras, mais ainda que o Flamengo, é assim, navegar pelas águas da Libertadores é muito, cara, assim, não digo tranquilo, mas é muito agradável, né? É muito agradável como eles se comportam, como eles crescem na competição. Você vê de um lado um Deportivo Pereira que estava tenso, que estava com medo de errar. Chegamos, eliminamos o atual campeão da Sul-Americana, que venceu a Recopa em cima do Flamengo, eliminaram o Independente Del Valle, chegamos até aqui, agora vamos enfrentar o bicho papão que é o Palmeiras na Libertadores. E nessa tensão, e nesse nervosismo, e nessa pressão, e do outro lado uma equipe absolutamente soltinha, né? O Palmeiras estava soltinho no pagode. Mas não é só uma questão de mentalidade, não é só uma questão de ter favoritismo e de saber usar isso a seu favor, mas é uma questão de Abel Ferreira, né? O que que ele prepara, né? O que que ele prepara desse Palmeiras para Libertadores, né? O repertório, as mudanças táticas é muito bacana. Muito bacana. Eu vou deixar o convite aberto para você, torcedor palmeirense, e não só torcedor palmeirense, simpatizante também. Fica aí, dá uma segurada com a gente. Vamos ouvir um pouquinho das palavras do treinador, do técnico Abel Ferreira, né? E um pouquinho sobre o que que ele viu dessa vitória, né? O que que ele achou, o que que ele pensou. Tá, vamos embora, vamos com as notícias esportivas. Hoje temos poucas, né? Até fiquei assim de abrir, de trazer algumas notícias, né? Por exemplo, aquele caso do mosquito, né? Teve um cidadão que fez uma brincadeira, né? Com o mosquito, Gustavo Mosquito, atleta do Corinthians, que perdeu ali, não digo que perdeu um gol feito, mas ali talvez uma grande oportunidade do Corinthians e ele chutou na lua, né?
E aí teve um cidadão que eu até quase trouxe a notícia ontem, só que eu não quis trazer porque eu acho que assim, eu não quero dar ibope para um cidadão desse, com todo o respeito. Eu não quero nem saber o que como ele é como pessoa. Ele pode ser uma pessoa absolutamente espetacular. E por isso eu não quero vir aqui trazer e eventualmente criar polêmica com alguma coisa. Eu só acho assim, que foi de um tom muito infeliz, isso gerou repercussão, por isso que eu tô só mencionando aqui. Mas vamos embora, tá? Vamos embora. Vamos primeiro passar pelos resultados do dia e a gente tem só notícias do Palmeiras e do Botafogo, tá? São três notícias, muito rápido, para a gente chegar na coletiva do Abel também mais rápido possível. Deportivo Pereira 0, Palmeiras 4, não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento. A gente podia até se apegar antes do jogo. A gente não pode falar assim, a gente pode falar que o Palmeiras podia, né? A gente podia falar que o Palmeiras era favorito, mas a gente sempre tem que ter um respeito, né? O time tá lá, foi jogar como visitante na Colômbia, né? E foi muito legal, assim, desde que o Palmeiras chegou lá, já chegou com o avião da Leila Pereira, de uma das empresas da Leila Pereira, e aí teve, assim, tem alguns vídeos, né, na TV do Palmeiras, do Palmeiras indo treinar e o torcedor colombiano. Então o clima, desde que o Palmeiras chegou, foi um clima muito amistoso, já chegando com o avião, fretado, né? A logística facilitada, porque até onde a gente até trouxe a notícia aqui, se o Palmeiras fosse fretar de fato, teria que fazer uma outra parada em outra cidade, depois ir para Pereira, né? Então, acabou indo com o avião da Leila, tudo mais, teve uma grande festa. Então, assim, o clima todo se desenhava por uma partida amistosa para o Palmeiras. Não foi criado um clima tenso, um clima. E mesmo se fosse criado, o Palmeiras cresce nesse tipo de situação, na Libertadores, né? Especialmente na Libertadores, o Palmeiras cresce muito nesse tipo de situação. E fez valer todo o seu favoritismo dentro de campo. Tivemos mudanças importantes, por exemplo, a gente teve em campo, e aí coisas do Abel, né? Coisas do Abel. A gente teve em campo Mike eu ia falar Rony, e Marcos Rocha, né? Para quem não tem familiaridade com a escalação do Palmeiras, Mike e Marcos Rocha são dois laterais direitos do Palmeiras. E os dois estiveram em campo, né? O Mike jogando mais de ponta e o Marcos Rocha de lateral mesmo, né? Foi uma das curiosidades. Uma das curiosidades desse Palmeiras. Mais curioso ainda é que o Palmeiras tem um monte de atacante e coloca um lateral para jogar de ponta, né? Isso é o mais curioso. E joga bem. O Mike, sempre quando ele é improvisado nessa posição mais ofensiva, ele sempre vai muito bem, né? Então teve dessas coisas, né? Do Abel Ferreira, que, cara, assim, quando você vê a escalação, você fala, que o Abel tá inventando, né? E deu certo e deu muito certo, assim. A partida ficou muito evidente que o Palmeiras é muito mais time, tecnicamente é superior, e tudo aquilo que eu citei quando eu abri o podcast. De você ter duas equipes que vivem em dois extremos. Uma chegando numa quarta de final de Libertadores, querendo se provar, né? Assim, chegando meio que como azarões, chegamos como azarões, né? Eliminamos, chegamos no mata-mata, onde ninguém achava que a gente podia chegar, eliminamos o Independente Del Valle, que é o atual campeão da Sul-Americana, que é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, eliminamos bem, né? Bem, não foi um massacre, mas eliminou bem, não foi nem na disputa. Se fosse disputa de penalidades, aí ia ser um negócio tenso, mas eliminou bem, né? Eliminou nos 180 minutos. Então chega lá, querendo mostrar seu valor, querendo mostrar competitividade, mas todo o nervosismo de, poxa, é quartas de final, é outra parada. A gente herda uma carga de responsabilidade por ter eliminado o Del Valle, por enfrentar o Palmeiras, né? Que é hoje um bicho-papão de Libertadores, gente. Não tem como. O Palmeiras é um bicho-papão da Libertadores. Como eu já citei, que naquele embate entre River, primeiro jogo, entre River e Internacional, após o primeiro jogo, eu falei. Para mim, o que ficou claro nessa partida é que o Inter é tão bicho-papão de Libertadores quanto é o River Plate. E a gente também tem aqui do lado, Boca Juniors, é outro bicho-papão de Libertadores.
O Palmeiras e o Flamengo, Flamengo, óbvio, assim, tá fora, mas é um bicho-papão de Libertadores também. E o Palmeiras, ele hoje, ele é um adversário que se você olhar para ele, qualquer outro adversário vai falar, poxa, aqui a parada é mais embaixo, né? Aqui no Brasil, a gente tinha aquele costume de olhar com certo receio de equipes argentinas e uruguaias, né? Então, quando pegavam um argentino, é o argentino. Os caras vão fazer cera, vão fazer catimba, né? Uruguaio, time uruguaio, chato de jogar. Hoje eu acho que se inverteu. Eu acho que se inverteu. Eu acho que hoje eles olham para alguns times brasileiros e eles falam: é o Palmeiras. É o Flamengo. Hoje eu acho que se inverteu, né? E essa casca, essa tradição, talvez, né? As últimas 4 Libertadores foram conquistadas por Palmeiras e Flamengo. Flamengo, o atual campeão, Palmeiras ganhando as duas antes e o Flamengo ganhando antes das duas do Palmeiras. Então, assim, dos últimos 4 anos, Flamengo e Palmeiras têm a hegemonia do continente. Então, hoje sim, todo mundo, eu acho que hoje todo mundo, por mais que você pode falar, não é um bicho de 7 cabeças, né? Assim, você pegar o Bolívar, venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Ah, não, é um bicho-papão, mas aqui a gente vai bater de igual para igual. Mas ali é fase de grupos, né? Ali é um outro contexto. Ali é outra pegada. Quando você chega no mata-mata, que você tem um bicho-papão na sua frente, a camisa pesa. A tradição pesa, né? E aí, eu acho que foi um jogo que se o Palmeiras sobrou em todos os quesitos, em todos os aspectos. Bola jogada, técnica, tática, tradição, peso de camisa, né? Acho que tudo isso entrou dentro de campo, tá? O primeiro gol de pênalti, Rafael Veiga, sempre ele, o goleiro do Deportivo Pereira, o famoso Quintana, né? Ele até foi na bola, foi bem na bola, hein? O Veiga chutou muito forte no canto. Ele chega a espalmar, só que o Veiga chuta muito forte, né? Não tem como, ele fez a leitura correta, o goleiro, mas o chute muito forte, muito competente do Veiga, abre o placar. Um lance que foi marcado com auxílio do VAR, né? Porque eu acho que o Rony, se eu não me engano, toma falta dentro da grande área, só que ele cai fora, né? E aí eu ouvi algumas transmissões, eu sempre falo que eu ouço mais de uma transmissão, né? E a galera falou assim: ah, também os caras do Palmeiras, ninguém reclama. Gente, agora você precisa reclamar? É a mesma coisa o segundo gol do Palmeiras, impedimento. Foi um impedimento que foi bizarro, não tinha nada de impedimento. Aí, de novo, pô, os caras do Palmeiras também, todo mundo não fala nada, todos os caras aceitam. O cara no jogo ele não sabe se foi ou se não foi, né? Ali, quando você olha, o Marcos Rocha faz o gol, o segundo gol, o Rony cai, ele cai fora da área, né? E aí ele fala, pô, não foi dentro da área, né? Ele tava olhando pra bola, ele não tava olhando pra linha, né? E aí o Marcos Rocha faz o gol, na hora que ele faz o gol, ele olha, ele tá na frente da linha de zagueiros. Vou falar o quê, né? Eu não tô prestando atenção na linha de zaga, eu tô pensando no gol. Eu tô olhando o gol, eu tô mirando o gol, né? Tem comentários que eu acho muito, assim, assim, são argumentos muito fracos, na minha opinião, que levam os jogadores a serem chatos dentro de campo, né? Ah, o cara não reclama também. Pô, gente, se a gente for ficar desse jeito, vai ficar insuportável o futebol, então, né? Porque os caras estão pregando de você ficar no pé da arbitragem. Não foi impedimento, não foi pênalti. Cara, segue o jogo, né? É uma coisa que eu sempre venho falando aqui do Abel Ferreira. Cara, existem coisas que você não controla. A arbitragem é uma delas. Se marcou que não foi pênalti, vai e cobra falta. Se marcou que foi impedimento, tudo bem, segue o jogo. Volta e vamos recuperar essa bola, né? Segue o jogo. Depois cabe ao árbitro de vídeo. Você tem que acreditar que o árbitro de vídeo vai chamar como chamou. E para mim fez as duas marcações corretas. O pênalti, um lance difícil, né? Porque você olha no replay, não dá para saber se foi em cima da linha e tudo mais. Eles viram lá, tinham câmeras melhores. E aí o pênalti do Marcos Rocha, eu achei. O pênalti não, o gol do Marcos Rocha, eu achei escandaloso. Achei escandaloso ter marcado aquele impedimento, porque o bandeirinha tá na linha, praticamente. Ele tá um pouquinho atrás. Mas o marcador do Deportivo Pereira que dá condição, ele tá muito à frente. E o cara tá vestindo amarelo e vermelho. É isso que eu acho bizarro. Se o cara tá vestindo
uma cor verde, que é a mesma cor do campo, ou um azul discreto, né, que dá para confundir com o estádio lá atrás, não sei. A camisa do Palmeiras também não ajuda, né? Se tivesse, né? Se fosse uma cor até um pouco semelhante com a camisa do Palmeiras, né? Dá uma leve confusão. Os caras estavam de. Não sei nem se é vermelho. Não sei, assim, é um vermelho alaranjado, né? Então os caras de vermelho e amarelo, o cara viu o Marcos Rocha impedido, né? Vai entender. Enfim, isso aí eu achei bizarro, mas tudo bem. O árbitro de vídeo vem para corrigir. O terceiro gol é uma pintura. O terceiro gol é absolutamente espetacular. Uma roubada de bola ali do lado direito do ataque. Eu acho que quem rouba a bola é o Rony, se eu não me engano. Quem vai para o contato é o Rony. O Mike pega a bola, rola para o meio para o Veiga. O Veiga tá entrando e ele ameaça um chute. Os zagueiros fecham o Veiga, os marcadores fecham o Veiga, que rola a bola pro lado esquerdo, né? Foi assim o do Mike? Não, eu acho que foi assim, né? Rola a bola pro lado esquerdo, pro Dudu, que em vez de chutar pro gol, ele toca pro Mike, que tá ali na pequena área, e faz o gol, né? Belíssimo gol, assim. O segundo gol também foi muito bonito, mas o terceiro foi uma pintura, né? Todo o toque de bola, toda a construção, como eles tiraram toda a zaga do Pereira, confundindo, é sempre assim, pô, o Veiga vai chutar, não. O Dudu vai chutar, não. E aí sobrou pro Mike, que fez um belo gol. O Palmeiras fecha a conta, o Deportivo, aí nesse tempo, tudo isso no primeiro tempo. No começo, até metade do segundo tempo, aí o Palmeiras já deu uma controlada melhor, né? Diminuiu um pouco a intensidade, como tradicionalmente faz. O Pereira teve umas chances de mais perigo. Eu não digo que foram perigosíssimas, um pouquinho mais de perigo. E o Palmeiras fecha a conta com o gol do Rony, né? Um gol, assim, uma construção também é uma pintura, né? Um lançamento do Murilo, que é o zagueiro. O Rony recebe e chuta cruzado. Eu só acho que se tivesse 0-0 o Rony não ia fazer esse gol, mas nem a pau, né? Porque foi um golaço. É um golaço. Aqui não tô querendo zoar com o Rony, mas, poxa, o Rony em várias partidas, quando tá 0-0 precisa que ele seja o centroavante do Desafogo. Ele erra muitas dessas bolas, né? Às vezes são lances até muito favoráveis a ele. Ele chuta em cima do goleiro, chuta para fora. Como tava 3-0 já, aí baixa toda a pressão. Ele fez um golaço a lá centroavante mesmo, tá? E é isso, Palmeiras vence, fica com um pé e meio aí para se classificar para a semifinal, né? Um baita jogo, não tomou qualquer tipo de conhecimento do Deportivo Pereira. Assim, não há nível de enfrentamento. Não há nível de enfrentamento. Assim, é praticamente outra modalidade, né? É outra modalidade. Mas o Palmeiras tornou esse jogo fácil, né? O Palmeiras tornou esse jogo fácil. O esquema tático pensado pelo Abel tornou esse jogo fácil para o Palmeiras, tá? Outro jogo que aconteceu no dia foi Boca e Racing. O Racing conseguiu um empate importante aqui, tá? Esse empate é importantíssimo, porque o jogo eu acho que foi na Bomboneira, tá? Boca como mandante, deixa eu só. Foi na Bomboneira. O jogo foi no tradicionalíssimo estádio do Boca Juniors, La Bomboneira. E La Bomboneira, não é La Bomboneira, é La Bomboneira. E o Racing conseguiu um empate importante, né? Não que. Não estou falando que já se classificou ou conseguiu um baita resultado. Mas, pô, você segurar o empate na Bomboneira é um negócio importante, né? É um negócio importante. Botafogo e Defensa e Justiça, olha, gente, o torcedor botafoguense está ficando muito mal acostumado, na minha opinião. Tá ficando muito mal acostumado. E, assim, o torcedor tem que ter cuidado para que essa coisa do ser mal acostumado não vire soberba, tá? Não vire soberba. Eu fiquei espantado quando saiu a escalação do Botafogo. Eu fiquei espantado com as reações nas redes sociais dos botafoguenses. Muitos deles reclamando da escalação do time que entrou em campo, alguns pedindo a volta do Cláudio Caçapa. Eu fiquei um pouquinho espantado. Porque é óbvio que assim, o torcedor ele é muito emocionado, né? Não tem jeito. E aqui a gente corrobora com essa paixão, essa devoção do torcedor. A gente corrobora com isso. Só que é importante a gente entender que existem prioridades. E o Campeonato Brasileiro, apesar da distância em pontuação,
O Botafogo hoje tem 11 pontos, né, de vantagem para o Palmeiras. Apesar dessa grande, essa larga vantagem, são mais de 3 rodadas de distância, o foco é o Campeonato Brasileiro. O foco, inegavelmente, é o Campeonato Brasileiro e eu acho que tem que continuar a ser. Eu acho que tem que continuar a ser. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Só que o torcedor fica naquela de, poxa, o brasileiro tá, a gente está muito bem, tá com 11 pontos à frente. Essa gordura que foi acumulada, a gente pode usar para colocar um time mais forte na Sul-Americana e seguindo as competições. Eu não vou por esse caminho. Eu não vou por esse caminho, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato traiçoeiríssimo. Se você empata mais uma partida e o Palmeiras ganha, aí vem aquela pressão que incomoda. Sabe aquela pressão que incomoda e que aí começa a te atrapalhar nas tomadas de decisões, né? Gols que aconteciam facilmente não acontecem mais, porque ou você tenta um toque a mais, ou você dá um chute para fora, ou o goleiro defende, a bola bate na trave, não entra, ela sai, ela rebate no zagueiro sem querer. Então, assim, é melhor não atrair esse tipo de coisa. É melhor não atrair esse tipo de coisa. E eu vou muito mais nessa linha que vem adotando não só o Bruno Lage, mas que adotou o Cláudio Cassap e que adotou também, antes disso, o Luiz Castro, de que a Sul-Americana ela é uma competição secundária e ela tem que ser tratada como uma competição secundária. Isso não quer dizer que o Botafogo não vai jogar bola e que o Botafogo não vai competir. Aliás, o Botafogo fez uma bela partida. Por isso que eu digo, quando eu começo a falar de Botafogo, eu fiquei muito espantado com a reação, não de todos, tá? Não de todos, mas de alguns torcedores. E essa coisa assim de você estar mal acostumado, isso, eu não sei nem qual o adjetivo que eu posso usar para isso, mas isso não pode ser confundido com soberba, tá? Existe uma linha que começa a ficar muito tênue e se ultrapassar essa linha da soberba, aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Aí é onde quando der o revés, dói mais, né? Dói mais. O Botafogo chega à condição que está hoje com muita humildade e com muito trabalho. A partir do momento que o torcedor ele entende que o, o torcedor ele acredita, né? Que o elenco, não é nem o time, que o elenco todo, porque assim, para você jogar 2 competições, você precisa ter um elenco, tem que ter time titular e tem que ter banco. A partir do momento que o torcedor acha que o elenco é mais do que ele é, não tô falando que é um elenco ruim, tá? Não tô falando que muito pelo contrário, é um baita elenco, mas para você jogar 2 competições, você vai ter que poupar. E é o que o Bruno Lage faz. Jogaram, por exemplo, Tietê jogou, legal, jogou Cuesta, pô, show de bola, né? Mas ele coloca alguns jogadores reservas, por exemplo, o ai caramba, o goleiro do Botafogo, cara, o Gatito. Gatito, meu Deus do céu, cara, deu branco aí. O Gatito tá jogando a Sul-Americana mesmo. O Bruno Lage tá colocando mesmo o Gatito para jogar, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, porque senão, a partir do momento que você começa a achar que você é mais do que você é de fato, é um perigo, né? E eu não tô falando que, quando eu digo isso, eu não tô falando que o elenco é fraco, o elenco é curto, muito pelo contrário, é um baita elenco, com grandes jogadores. E que jogou bola. E que jogou bola. É uma coisa que o Bruno Lage destacou em sua coletiva. A gente empatou, mas a gente teve várias oportunidades. Faltou efetividade. Faltou efetividade. O Lucas Fernandes perdeu oportunidades a rodo, né? Foi uma barbaridade o que perdeu de oportunidade. E o gol dele não saiu, né? O gol dele não saiu. O gol foi sair do Gabriel Pires, ali, uma cabeçada que parecia que nem ia acontecer nada, né? O Defensa e Justiça sai errado. Ai, caramba, o centroavante, o Diego Costa. Diego Costa recupera a bola, rola pro lado direito pro Tietê, que cruza pro Gabriel Pires e ele cabeceia, né? Só que ali, até pela distância que ele tava do gol, parecia que não ia acontecer nada. E a bola não foi muito forte. Só que o goleirão, o Bolonha, né? Goleirão do Defensa e Justiça, que fez uma série de grandes defesas, ele ficou assistindo a bola bateu na trave e entrou. Né? A bola bateu na trave e entrou. Eu entendo
a frustração do torcedor, de alguns torcedores, né? Porque pelas chances criadas e pelo gol que tomou o Botafogo é frustrante. Jogando, ainda mais jogando no tapetinho, né? Tapetinho que é o estádio Newton Santos. Carinhosamente apelidado pelo torcedor de tapetinho. Eu entendo a frustração do torcedor. O gol do Defensa e Justiça foi um erro grotesco. Foi um erro grotesco do sistema defensivo como um todo, do Botafogo, que tava muito tranquilo, que estava muito relaxado. Então, um chute de muito longe, eu esqueci quem foi o personagem que dá o chute. O Gatito faz uma defesa estranha, parecia que ele ia encaixar a bola, ele meio que rebate, e no rebote o Tripite, o cara que fez o gol, ele chuta de novo, o Gatito defende de joelho. O, o saudoso Vitor Cuesta, que estava fazendo até então um partidaço, teve a chance de limpar a bola. Só que eu acho que quando bate no joelho do Gatito, ele meio que pega no susto, né? E ele meio que dá uma assistência pro Tripítio. E o Tripítio que tá ali enrolado com o Gatito só pega a bola e rola pro gol. Se ele não tá lá também, eu acho que a bola ia entrar. Ia ser gol contra do Cuesta, tá? Tenho lá minhas dúvidas, viu? Podia até ser um gol contra ali, sei lá, mano. Não sei. Mas o gol foi bizarro. O gol foi grotesco. Assim. É, acontece. Acontece. Pô, dá pra você falar, poxa, isso acontece com os melhores jogadores, acontece com os melhores zagueiros e acontece com os melhores goleiros. Não tem jeito, gente. Isso assim, é passível de acontecer. Eu me recordo a partida entre Botafogo e Internacional, né? O gol tomado pelo PR. Pô, foi constrangedor, né? E aí contra o São Paulo ele arrebentou. É normal, gente. Isso acontece com as melhores famílias, né? Isso faz parte. Agora, sim, eu entendo a frustração do torcedor e após o jogo, alguns torcedores vaiaram. E aí eu não sei se vaiaram o time, não sei se vaiaram Bruno Lage, não sei se vaiaram Defesa e Justiça e eu não sei se vaiaram a arbitragem. Eu não sei. Eu sei que eu ouvi vaias. Aí depois eu ouvi alguns aplausos misturados a vaias, alguns torcedores tentaram. Então eu não sei se o vaia foi direcionado ao time. Eu entendo que a frustração é muito grande, né? Caiu no tapetinho, já era isso que o torcedor queria cantar e gritar e esperava uma vitória de pelo menos uns 2, 3-0 para ir para a Argentina e ter um jogo tranquilo e se classificar e aí poder focar no Brasileirão de novo, acumular pontos para eventualmente, né, a gente poder focar numa Sul-Americana, em virtude da distância em pontuação que a gente construa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a classificação tá no páreo ainda. O Botafogo jogou, eu acho. Essa partida me mostrou que o Botafogo é mais time. O Defensa e Justiça é um time perigoso. O time é perigoso. É um time meio enjoado. Eles não ficam muito recuados, não. Eles não querem nem saber. Quando vai para cima, eles vão e deixam os espaços mesmos. Eles aceitam isso. Pô, vamos para cima? Vamos. Fica um buraco. Parece uma peneira, né? Os caras aceitam isso. Então, para mim, o Botafogo é mais time. O gol saiu num lance de muita felicidade do Defensa e Justiça. O Botafogo perdeu uma série de oportunidades. Como eu falei, cara, o Lucas Fernandes perdeu uma série de oportunidades. Ele perdeu uma série de oportunidades, chutando de longe, né? Baita jogador com essa bola de longe, né? Com a bola rolando, com cobrança de falta. O próprio Hugo teve pelo menos umas duas oportunidades de fora da área que foram desperdiçadas. O Matheus Nascimento também teve oportunidades que também não conseguiu converter. Então, assim, e foram boas oportunidades. E foram boas oportunidades, né? Forçando o goleiro Bolonha a fazer grandes defesas. Então, além da pontaria não estar em dia, você tem um goleiro inspirado, a bola não quer entrar e cara, são coisas do jogo. São coisas do jogo. Eu acho que o Botafogo é mais time. E eu acho que pro jogo da volta, a classificação tá em aberta. Não tem nada assim, vai ser um jogo mais complicado lá? É óbvio que vai ser. Eu não sei como é as condições do gramado lá e a pressão do torcedor, obviamente, que faz a diferença. Mas eu acho que o Botafogo tem totais condições de buscar essa classificação até no tempo normal. Eu acho que é mais time. O gol do Defensa e Justiça, eu acho que para mim foi um momento de relaxamento. Foi o único momento em que o Botafogo relaxou no jogo. E aí os caras aproveitaram, eles foram cirúrgicos, deram um pouquinho de sorte, um pouquinho de felicidade, porque o Gatito na primeira defesa ele podia ter espalmado para fora. Eu acho que ele tentou encaixar a bola e aí a bola pegou um efeito estranho, e ele não conseguiu, ele deu rebote no meio da área, uma coisa que ele não podia fazer.
Ele deveria ter rebatido para fora, talvez, né? Se vai dar o golpe de vista, que eu acho que deu, ele devia ter espalmado para fora. Mas, cara, acontece com os melhores jogadores. Então, eu volto assim, a fazer essa. Cara, não é advogado, não é nem ser advogado do diabo, né? Que assim, se for esse termo é muito forte, né? Seria para defender um trabalho muito ruim. Eu acho que os resultados talvez não agradem muito o torcedor, porque tem mais empates do que vitória, né? Essa campanha do Bruno Lage. Mas ele segue invicto e o time jogou bola. O time não foi nada maravilhoso, espetacular, fora de série, né? Para você, meu Deus, né? Valeu cada centavo do ingresso. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. E o Botafogo criou muitas oportunidades, cara. Criou muitas oportunidades. Foi muito mais perigoso que o time do Defensa e Justiça, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que para o jogo da Argentina eu tenho uma boa perspectiva. Eu não sei como vai estar em termos de foco, né? Eu não sei como vai estar em termos de foco, porque aí eu acho que depende muito do Brasileirão. Tem um jogo agora que é a prioridade, isso é inegável. Só que eu não sei se de repente vence, nem que seja de 1-0, aí eu acho que aí vai pro jogo da Argentina com, digo a força máxima, mas mais, assim, com um time com mais força, né? Com mais força técnica, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que vai para a Argentina com um time. Se empatar, aí eu não sei, eu acho que vai dar uma poupada, vai dar uma mesclada de novo e vai nem que ter assim, vão ter que buscar a classificação nos pênaltis, que sim seja, nós vamos buscar, né? Mas eu acho que tá assim, tá que assim, tá possível, tá bem possível, né? Eu ia falar que tá encaminhado, não tá porque não ganhou. Mas tá bem possível. Tá bem possível. Vamos com as notícias esportivas. Globoesporte.com, né? Aqui é a agenda do dia, mas vamos aqui, né? As notícias esportivas. A gente vai ouvir o Abel Ferreira. Cara, já é meia hora de podcast, né? É só 2 jogos e como eu tô falando, hein? Vamos embora. O Abel explica plano em goleada do Palmeiras. Se tivéssemos perdidos, diriam que o treinador é burro, né? O técnico tirou Arthur para jogar com os laterais Marcos Rocha e Mike contra o Deportivo Pereira, né? O, o, o Mike jogou ali na posição do Arthur, né? Que é o ponta direita, né? Então vamos pegar algumas aspas do Abel. É uma boa pergunta de um jornalista, mas eu sou o treinador e não vou responder. Isso aqui, sobre o que é a pergunta, não sei, a gente vai chegar. Deixa eu pegar umas outras aspas aqui. Ganhamos da equipe que ganhou do Boca aqui, que não tinha perdido em casa, que ganhou do campeão da Sul-Americana, que ganhou do campeão da Recopa e tinha ilusões de ganhar do Palmeiras. Nós, como comissão técnica, temos decisões para tomar. Precisávamos ser agressivos ofensivamente, ter a largura dada no corredor, que às vezes o Arthur não dá, né? Então, até deixou até deixou uma criticazinha ao Arthur, tá? E para uma equipe com linha de 5, temos que abrir ela. E foi isso que aconteceu. Parabéns aos jogadores. Foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta o adversário, o que podíamos fazer foi a melhor decisão. Também sei que, se tivéssemos perdido, iriam me massacrar. Fico feliz que eles tenham feito o gol, né? Então, aqui algumas palavras do Abel Ferreira. Volto a repetir, a gente vai ouvir o Abel no final do podcast de hoje, tá? Então vamos seguir aqui. Sobre Marcos Rocha, né? Entrosamento de muito tempo. E de fato é, né? E de fato é. Está todo mundo de parabéns por esse primeiro passo. Agora é quarta-feira na nossa casa com o apoio do nosso torcedor. Vai ser uma baita festa no Allianz Parque, sem dúvida nenhuma. Ontem fiquei sabendo que jogaria nessa posição, mais de zagueiro do que lateral. E jogar com Mike, Veiga e Gabriel ali facilita bastante. Temos um entrosamento de muito tempo, né? É bacana, assim, porque, como eu falei, o Mike ele jogou de ponta ali, direita, no lugar do Arthur, e ele é lateral, né? Ele é lateral, então, assim, o Rocha falou, eu joguei mais de zagueiro, né? Ficou mais recuado. Mas mesmo assim, você tendo essa sustentação defensiva, você tem o Mike como uma opção de recomposição, né? Ele sabe o que ele tem que fazer para fechar esse corredor direito.
Então tem essa flexibilidade. É um cara que ofensivamente é muito forte, ele é muito agressivo. E como ele é lateral de ofício, ele pode fazer a recomposição e ajudar na marcação, né? Eventualmente, se o Marcos Rocha sair um pouquinho a mais, né? Então, como disse o Abel, né? Se dá tudo errado, ele vai ser criticado. E sobre Bruno Lage, né? Vamos pegar aqui algumas aspas do Bruno Lage. Senti que é um resultado muito injusto pelo aquilo que os atletas fizeram dentro de campo. Acho que fomos muito superiores aos nossos adversários, tivemos variadíssimas oportunidades para ter um resultado melhor. A atuação sólida durante 80 minutos. Depois tivemos uma queda natural. Não gosto de definir um 11 titular, até porque desde que cheguei eu não tive a oportunidade de repetir o time. No primeiro jogo, o Cuesta não pôde, depois o Adrielson, depois o Marçal. Perdemos o Tiquinho. A equipe não tem tido a capacidade de dar. Não tem tido. A equipe tem tido, né? Tem tido muita capacidade de dar a resposta. Esse foi o meu 8º jogo. E daquela equipe que jogou mais tempo, eu não tive todas disponíveis. O Danilo já foi titular dessa equipe. O Júnior já foi titular. Temos que encontrar soluções para os corredores para jogar como lateral direito e esquerdo, tá? Então aqui algumas palavras do Bruno Lage. Deixa eu ver se tem aqui a parte que ele acena para o torcedor, né? Parecia que ele estava brigando com o torcedor, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não me levem a mal. No fim da coletiva, né? Ele faz uma pergunta para os jornalistas. Ele deixa uma pergunta. Ele fala: depois vocês me respondem. Não precisa responder agora. Não me levem a mal. Mas aí vai uma pergunta. Já que estamos nesse período de analisar Bruno Lage no Botafogo, desde que cheguei, qual é a equipe do Brasileirão que consegue manter as performances no Brasileirão e na Sul-Americana ou Libertadores, né? Pô, eu não sei, cara. Eu acho que são pouquíssimas, né? São pouquíssimas. Eu acho que o São Paulo consegue muito bem. O Dorival Júnior consegue muito bem. É óbvio que em termos de resultado, antes do jogo decisivo contra o Corinthians, o São Paulo teve resultados muito negativos, né? Perdendo o jogo contra o Corinthians, perdendo o primeiro jogo contra o São Lourenço. Teve ali uma série de. Mas não que a performance dentro de campo tenha sido ruim. Eu acho que foram até boas. Então eu diria pro Bruno Lage, né? Se alguém puder respondê-lo, que o São Paulo, eu acho que conseguiu manter uma boa performance em todas as frentes, né? Não é o mesmo nível, mas assim, a performance foi muito potencializada com o Lucas Moura, na minha opinião. Mas eu acho que manteve sim uma certa regularidade, apesar de resultados, em termos de resultados, ter tido uma porção ali muito ruim, tá? De tendo que se mobilizar para superar o Corinthians na Copa do Brasil e a mesma coisa o São Lourenço na Sul-Americana, tá? Vambora, vai que já tô falando muito tempo aqui. Vamos com a coletiva do Abel Ferreira. E teve também aqui, né? Essas aspas que eu queria ver, deve estar aqui no meio, mas deixa eu partir para a coletiva do Abel já, né? Ele foi perguntado, né? Que ele ficou acenando pro torcedor, e aí perguntou se ele tava brigando com alguém. Não, ele virei para pedir o apoio, né? Pedir apoio para dar uma injeção de ânimo para a equipe, né? São jogadores que, cara, sim, eles estão com a confiança em dia, mas sempre é bom, né? Se você inflar a confiança do jogador é sempre bom. E o torcedor tem esse papel por excelência, né? Não só esse, mas esse é um dos motivos que mais, assim, mais a torcida pesa dentro de campo, né? Vambora, vamos com a coletiva do Abel. TV Palmeiras Fan, canal oficial do Palmeiras no YouTube, tá? Então fico sempre aquele convite tradicional para você, torcedor, simpatizante e fã do esporte, se inscrever no canal, curtiu, deixa eu deixar o meu like no vídeo, curtir o vídeo. E é isso, tá? E é isso. Vamos com as palavras do Abel Ferreira, aqui o Veiga do lado, tá? Vamos embora, sem mais delongas. A sua opção pelo Mike, o Marcos Rocha naquela linha na direita, o que você pensava mais ofensivamente ou defensivamente com relação ao Deportivo Pereira? É uma boa pergunta de um jornalista, mas eu sou treinador e não te vou responder por isso é que eu sou treinador, não é? Se calhar tu estavas lá em cima e estás a dizer porque é que o treinador meteu estes dois laterais direitos, não é? Que curiosamente fizeram os 2 golos. E se nós tivéssemos perdido, tu ou os teus colegas iam dizer treinador é burro, não percebe nada. Eu não te vou especificar, fizemos sim esse ajuste tático, não te vou dizer porquê. Eu sei que nós ganhamos hoje aqui a equipa que ganhou ao Boca Juniors aqui, que ainda não tinha perdido em casa, que ganhou ao campeão da Sul-Americana,
que ganhou ao campeão da Recopa e tinha ilusões muito grandes de hoje também ganhar ao Palmeiras. E nós, enquanto comissão técnica, enquanto treinador, há decisões que temos que tomar. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas para fazer essa pergunta que é fantástica, mas como deves calcular não te vou pormenorizar porque é por isso que eu sou treinador. Mas sim, fizemos também, para além destas 4 questões que te falei, fizemos sim um ajuste tático, porque precisávamos das duas coisas: ser agressivos ofensivamente, ter sempre a largura dada no corredor, que às vezes o Arthur não dá, mas às vezes o Arthur sai de fora para dentro e era fundamental para uma equipa que joga com linha de 5, abrir bem aquela linha de 5, e depois também dar consistência à nossa equipa defensivamente, e foi isso que aconteceu. Parabéns aos meus jogadores. Como te disse, foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta tudo aquilo que eu vi do nosso adversário, daquilo que podíamos fazer, foi a melhor decisão, e sabia perfeitamente, conhecendo o país onde eu estou, que se tivesse perdido aqui que me iam massacrar. Eu fico feliz pela equipa e por esses 2 jogadores terem feito golos, curiosamente, mas eu não lhes pedi para fazer golos, pedi-lhe para cumprir outras tarefas, ainda bem que fizeram golos, porque é bom para o Palmeiras. Bom, aqui ele explicando, né? Ele não explica exatamente o porquê da escolha, né? De como essa mudança ela proporcionou ajudou, né? A proporcionar esse grande resultado. Até porque ele finaliza falando que não pediu para fazer gols, pediu para cumprir o papel tático dentro de campo. Felizmente os gols saíram também. Mas ele tinha uma outra ideia do outro papel, ele não explicou nas palavras dele, né? Mas uma das coisas que ele cita é para abrir a linha de 5 adversária, né? Ele fala, você tem uma linha de 5 atrás, então você precisa desse... talvez, acho que até da profundidade do Mike, para você abrir um pouco essas linhas, quebrar um pouquinho, e aparece o Marcos Rocha um pouquinho mais atrás, com uma outra opção também de cruzamento na área, então sempre gera essa confusão, né? Talvez, eu não sei, tá? Eu não sei, talvez possa ser isso. Você tem 2 laterais, um que vai jogar mais na profundidade e o outro que vem um pouquinho mais atrás, né? Um pouquinho mais aparecendo como uma opção um pouquinho mais recuada. E isso gera uma confusão, porque sempre você vai ter 2 jogadores ali que vão estar transitando, eles vão estar bem abertos, né? Porque são laterais de ofício, então vão estar bem abertos. Se fosse o Arthur é um ponta. Ele abre, ele tem a opção de abrir e puxar e ir para a linha de fundo, mas ele também tem a opção de empurrar, de ficar empurrando e forçando a entrada pelo meio, que é o que normalmente ele faz, né? Ele tenta forçar essa entrada para dentro da grande área. E eu acho que talvez essa tenha sido uma das opções, essa escolha, assim, os motivos da escolha do Abel. Eu não sei, tá? Eu não sei, ele não fala. Obviamente que a gente assiste o jogo e o resultado ele contribui muito para isso, mas só ele, só o Abel mesmo, talvez numa terceira versão do livro, um terceiro adendo do livro, ele explique, né, qual foi a ideia tática. Ele não vai, obviamente, revelar porque isso pode ser usado, né? Marcar o Palmeiras com uma linha de 5 é uma boa opção para muita gente, porque o Palmeiras é um time agressivo e é um time que na Libertadores costuma marcar muitos gols, não tem jeito. O Palmeiras na Libertadores costuma, tirando quando enfrenta o Atlético Mineiro, né? Que aí é um Deus nos acuda para marcar gol. Mas tirando esse duelo, que é um duelo bem competitivo e tem uma certa rivalidade, porque já é o 3º ano consecutivo e são sempre embates muito parelhos, né? Eu dou risada aqui, mas os gols não saem porque são 2 equipes muito competitivas. Mas o Palmeiras costuma marcar muitos gols na Libertadores, né? Vez ou outra no mata-mata e na fase de grupo sempre sobra. Então, você marcar o Palmeiras com uma linha de 5 é uma opção muito atrativa, né? Então, talvez por isso que o Abel não vai revelar, porque talvez no futuro, qualquer que seja uma das equipes argentinas que o Palmeiras for encarar, seja o Boca, seja o Racing, devem marcar pesado, né? Devem fazer uma marcação pesada, congestionar ali o meio-campo, ali a entrada da grande área para eventualmente minimizar qualquer risco de gol do Palmeiras. E essa opção do Abel, né, que ele colocou 2 laterais para jogar, isso pode ser uma solução, não sempre, mas eventualmente para o Palmeiras explorar aí essa profundidade, os caras jogando bem aberto e aí forçar, né, essas linhas a se abrirem. E aí você poder ter um outro jogador infiltrando ali nesse corredor que pode se abrir com 2 laterais jogando bem aberto. Eu não sei, tá? Eu não sei, só ele vai poder dizer. Mas ele cita uma coisa aí que foi citada por mim também. Ele falou, venceu o Boca, equipe que venceu o Boca aqui, eliminou o campeão da atual campeão. Assim, isso aqui é muito legal. E eu até citei esse fator, né?
venceu o campeão da Sul-Americana, Independente Del Valle, campeão da Recopa Sul-Americana, que bateu o Flamengo. Agora, nessa partida ficou evidente que, assim, o abismo técnico é muito grande. É muito grande. É óbvio que a gente exalta o feito, que a goleada na casa dos caras é algo, cara, assim, chama muita atenção. Não tem como não falar sobre isso. Mas o Palmeiras é muito mais time. E além de ser muito mais time, o Palmeiras sabe jogar assim, nessa questão psicológica, né? O Palmeiras hoje é um bicho-papão de Libertadores. O Palmeiras joga soltinho no pagode. E o Deportivo Pereira nervoso, errando passes, decisões precipitadas, né? Você vê que é um time que tava, pô, pressionado. Pô, a gente venceu o Boca aqui. Isso vai gerando, isso vai te dando responsabilidades. Pô, vencemos o Boca. Eliminamos o Independente Del Valle, que é o atual campeão da Sul-Americana, que venceu o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Passamos para quartas de final da Libertadores e vamos encarar o Palmeiras, né? Você vai herdando uma série de responsabilidades que, se você não souber lidar com essa pressão, acaba acontecendo o que aconteceu. Um lado, um time que tem um caso de amor com a Libertadores, e do outro, um time que era pretendente, era meio que azarão. Não deu, né? Não deu. Abel, boa noite. Paulo Massini, canal do Paulo Massini. Veiga, boa noite. Se me permite uma pergunta para cada um. Abel, a mudança tática me parece que foi para deixar parecido com o adversário, para você equilibrar os jogadores em campo. Pelo menos foi essa o número de jogadores nas posições em campo, nas situações em campo. E eu te pergunto o que fazer agora, né? Porque é uma vantagem muito grande e o futebol, a gente sabe como ele funciona. Para você, Veiga, cada vez mais nesses jogos, você tem contado com o apoio do Dudu, mais por dentro. Já aconteceu lá em BH, aconteceu de novo hoje, na minha visão. É a importância, queria que você falasse, de ter mais um jogador por dentro, ao seu lado, para ser o jogador criativo do time. É uma estratégia do Abel e de toda a comissão. Tem pessoas capacitadas para estudar cada equipe que a gente joga. É uma opção, acredito eu que tem dado certo, né, porque dificilmente nessas equipes eles ficam um pouco com dúvida. Fica um pouco com dúvida se o lateral geralmente vai sair para marcar o Dudu ou não vai sair para marcar o Dudu, e daí abre espaço, né, na beirada do Piquerez. Então isso é uma variação do nosso jogo, acho que é importante a gente ter, né, variações. Jogar do lado do Dudu é especial, é um cara fora da caixa, pensa, poxa, muito na frente, então para mim ajuda sim, né? Mas não é porque nós fizemos hoje ou porque nós fizemos em outros jogos que vai manter assim. Acho que cada jogo é um jogo, né? E bom por ter essa variação também. Boa noite, Abel. Deixa eu só falar da resposta do Veiga, né? Ele cita uma coisa importante ali do Dudu, né? Do lado esquerdo, onde o Dudu joga, né? Às vezes o lateral não sabe se dá o bote, se vai fechar o Dudu. E nessa dúvida, abre-se um escorredor para o Piquerez, que é o lateral esquerdo, de fato infiltrar, né? Então aí tá uma coisa importante do Dudu, né? Um cara que tem sido cada vez menos artilheiro, mas ele tem jogado muito mais pelo time, né? Assim, cumprindo funções táticas. E assim, se jogar ao lado de um jogador como o Dudu, se isso não for bom, eu não sei o que é bom, né? Eu não sei o que é bom. Então, óbvio, assim, pô, deve facilitar muito o trabalho do Veiga. Um cara como o Dudu, que vai pro drible, né? Que tenta quebrar linhas e sempre deixa, né? Sempre não, mas, assim, acaba deixando uma vez ou outra quando ele acerta, né? Às vezes toma um pouquinho de erros de decisão, mas quando acerta, acaba deixando, por chamar essa marcação, acaba deixando ou o Veiga mais livre no meio ou o lateral esquerdo, né? Com o Piquerez, né? Um pouquinho mais livre ali na infiltração pelo corredor esquerdo. Ah, claro. Às vezes, eu antes de ser treinador também achava que era fácil ser treinador, não é? O que eu te posso dizer em relação a isso é que no jogo são 11 contra 11 e ele é dividido por setor da defesa, setor do meio campo e setor do ataque. E depois eu jogo só com as relações numéricas. Não posso abrir mais do que isto em relação à tua pergunta, porque senão sabes tanto como eu e souberes tanto como eu, vais querer vir para o meu lugar e eu não te posso meter aqui no meu lugar. Senão depois tenho que te cornetar a ti e assim não. Assim, eu prefiro ser cornetado, que os profetas do acontecido falem. Como te disse, é muito fácil agora que ganhámos 4-0 numa equipa que ainda não tinha perdido, dizer que era fácil, não é? Mas volto a referir que esta equipa ganhou Boca Juniors, ganhou a campeã da Recopa, ganhou a campeã da Sul-Americana, ainda não tinha perdido em casa, e nós mostramos
juntando à segunda pergunta, é aquilo que eu gosto de ver nesta equipa. Uma equipa simples, uma equipa de caráter, uma equipa que sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo, e a mim enche-me de orgulho quando eu vejo os meus jogadores a jogarem assim, com calma, ser competitivos, porque sabíamos que era muito difícil esta equipa aqui em casa, que tinha uma ilusão muito grande no jogo, e felizmente nós fizemos aquilo que também sabemos fazer, que é jogar bom futebol, que é ser competitivos, que é jogar para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, joguem jogar. Bom, aqui o Abel foi perguntado mais uma vez, né, sobre a questão de ter jogado com os dois laterais, e na pergunta o rapaz pergunta se, assim, para mim foi para você meio que tentou espelhar o número de jogadores, né? Óbvio que tem 11 jogadores, mas assim, no número de jogadores por setores de campo. Eu não sei se é isso também. O Abel, mais uma vez, ele não disse que não vai falar, né? Não é questão de números, né? Porque no final são 11 contra 11, mas tem ele cita aí essa questão do o jogo tem o campo tem três partes, né? O campo, a parte do ataque, a parte da defesa, a parte do meio campo. Foi esses três que ele falou, não sei, agora não me recordo. Mas me fugiu da memória, perdão. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E aí eu acho que é para cada um pensar, assistir o jogo, pensar e tentar entender o que ele tentou proporcionar com isso. Eu não faço a mínima ideia. É porque eu falei, eu só dei palpites aqui e quem vai poder dizer. Também não vou ficar tentando adivinhar, porque isso aí a gente deixa aí para uma terceira versão do livro do Abel, porque ele vai explicar muito provavelmente o que ele pensou nessa parada aí, nessa brincadeira. Agora sim, boa noite. Vou fazer uma pergunta para cada também, então, por favor. Abel, para você, obviamente não tem nada decidido, o Palmeiras só leva uma vantagem expressiva, mas uma vantagem para casa. Por ser uma vantagem de 4-0, isso pode entrar no seu planejamento? O Palmeiras também tem ambições muito importantes no Campeonato Brasileiro, está a caça do Botafogo. Isso pode entrar, é uma hipótese, no seu planejamento de estudar o seu elenco e gerenciar o seu elenco, pensando nessas duas competições? E para o Veiga eu pergunto, o time está tão experimentado, sabia que enfrentar um ambiente muito apaixonado, né? Mas o Palmeiras consegue um resultado muito bom no primeiro tempo. Como é que se dosa isso em campo? Como é que se administra isso para que leve uma vantagem boa, que o jogo não saia das mãos e no segundo tempo se administra essa intensidade para que o jogo termine bem como começou? Não, na verdade não se dosa. Na verdade a gente faz o nosso melhor enquanto estiver em campo, né? Não é porque no primeiro tempo nós conseguimos fazer 3 gols que no segundo a gente dosou. A gente estava procurando o gol, encontramos sim mais dificuldade no segundo tempo, mas o nosso compromisso é com a gente, fazer o nosso melhor, né, enquanto a gente estiver em campo. E para o segundo jogo, acredito, a gente tem sim essa vantagem. E de novo, a gente acabar o jogo com a consciência que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que nosso maior compromisso não é contra o time adversário, nosso maior compromisso é contra a gente. Quando acabar o jogo, a gente saber que deu o nosso melhor enquanto esteve em campo. Isso que o Veiga falou assim, não é uma questão de dosar, né? Eu acho que tem isso, obviamente que ele minimiza esse fator, mas eu acho que tem isso, né? E você dosar um pouquinho, porque você não pode jogar com a mesma intensidade ali que o Palmeiras fez os 3 gols. Você não pode jogar com aquela intensidade do jogo inteiro. Na verdade você pode, mas se você vai aguentar é outra história. E o Palmeiras hoje não é um time que eu acho que fisicamente está um pouquinho abaixo do que foi o ano passado, né? O ano passado o Palmeiras era um time de muita força física e eu repeti várias vezes ao longo da temporada, assim, era impressionante o quanto o time do Palmeiras fisicamente ele sobrava em relação a todas as outras. Todas as outras que o Palmeiras enfrentava, o Palmeiras ele dava um banho, assim, fisicamente o Palmeiras dava um banho, assim. Era uma questão de que o Palmeiras chegava nos 90 minutos do segundo tempo, estava correndo que nem uma criança alegre e do time adversário os caras estavam mortos, né? Tava tentando competir com o Palmeiras de alguma forma, né? Então, para mim, o Palmeiras fisicamente era muito mais forte que esse ano. Então, existe sim, né? Você tem que gerenciar, você tem que economizar energias. É óbvio que você vai estar sempre buscando gol. Dependendo do que o adversário te proporcionar, você vai sempre buscar o gol. Mas eu acho que existe sim um pouquinho dessa gestão. É que o Palmeiras aproveitou ali um bom momento onde, primeiro assim, o time adversário dá uma baqueada, né? Quando toma o primeiro gol, já meio que dá aquela desmontada mentalmente, porque, poxa, estamos enfrentando o Palmeiras, não podemos tomar o gol e aí acaba cometendo um pênalti. Não dá, né? Não dá. Aí agora você já sai atrás contra o Palmeiras, eu acho que deu uma baqueada e o Palmeiras sentiu, nesse momento o time do Palmeiras sentiu que os adversários, esse aspecto anímico pesou e eles forçaram a barra. E nessa que eles forçaram a barra, eles fizeram mais 2 gols e mataram o jogo. E no segundo tempo, aí sim,
Eu acho que o time dá uma economizada, o Abel faz algumas substituições, perde um pouco de entrosamento, perde um pouco dessa força ofensiva, até porque entre os jogadores mais frios e você tem que, até você entrar no jogo e entrar na sincronia do jogo, né? E assim, na sincronia com seus companheiros de equipe, leva-se um tempo e há uma queda natural, né? Então acho que assim, existe essa economia sim, mas né, não é que você vai fazer isso no jogo inteiro. Você vai seguir comprometido e buscando gol, mas não com a mesma intensidade, né? Os jogadores sabem, nós já estávamos a preparar este jogo já há 2 semanas. Inclusive fizemos no último jogo algumas situações que queríamos ver hoje aqui neste jogo. Felizmente eles conseguiram entender aquilo, porque não ia ter muito tempo para treinar de um jogo para o outro com esta viagem. Portanto, estamos há 2 semanas a preparar este jogo. E eu sempre vos digo a vocês e digo-lhes a eles, eu só sei jogar e treinar na máxima força. É assim que eu sou, eu não consigo ser meia boca, né? Eu sei que às vezes ser intenso, as pessoas confundem arrogância com competência, confundem o ser chato com ser intenso e exigente, mas isso é a minha forma de ser e fico contente que os meus jogadores entendam que a nossa única obsessão é ser melhores jogadores, melhor equipa, melhor enquanto grupo, e a única forma que eu sei de me preparar ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer. Aqui ele foi perguntado sobre como o Palmeiras colocou 4-0 nesse primeiro jogo fora de casa. Isso te permite poupar, gerenciar o seu elenco, e ele fala, né? Eu só sei jogar na máxima força e tudo mais. Mas, cara, assim, ele faz esse discurso, mas eu volto a repetir, há umas 2 coletivas atrás, eu acho que ele deixou meio no ar, meio subliminar de que o foco é a Libertadores mesmo, e ele acaba de deixar subliminar mais uma vez. A gente está se preparando para esse jogo há 2 semanas já. Então fica subliminar que o Palmeiras, sim, a Libertadores é uma prioridade sim para o Palmeiras, né? Obviamente que essa questão de você jogar com a força máxima e com o que você tem de melhor é para cada jogo. Então assim, pro próximo jogo do Palmeiras, vai ser contra o Vasco, né? Eu não sei. Próximo jogo do Palmeiras, Campeonato Brasileiro, ele vai poupar, né? Isso não há dúvida. Ele vai poupar. Então, dentro dos atletas que eu vou ter que poupar, e agora eu tenho, esses aqui vão ter que ser poupados, agora eu tenho esses à disposição. Ele vai pôr a força máxima dentro do que eles têm à disposição. Não que ele vai pôr a força máxima assim, o Veiga, Rony, deixa eu puxar aqui, o Dudu, né? Assim, imagina ele colocar esses caras de novo, aí seria a força máxima mesmo. Não, algum desses caras, talvez o Rony fez o gol no finalzinho, né? O Rony vai ser poupado no próximo jogo. Se não for poupado, o departamento médico vai dizer para ele, olha, ele pode jogar 45 minutos. Então, essa é a força máxima que eu tenho para 45 minutos, é assim que eu vou começar. Então, ele faz a gestão. Mas essa questão de usar a força máxima não é que ele vai sempre colocar os melhores jogadores. É que assim, quem que eu tenho à disposição hoje? São esses caras aqui, tá? Então, com esse grupo que eu tenho à disposição, eu vou pôr o que eu entender que é a força máxima. Então, vou fulano, ciclano, beltrano, vocês vão para campo, esse é o plano tático, se divirtam, joguem bola, né? Não que o Palmeiras vai jogar com seus principais jogadores em todas as frentes. Isso não existe, né? E o próprio Bruno Lage faz isso também no Botafogo. De ficar, ele até cita, né? Não conseguir repetir o time. Porque não tem como você repetir o time. Né? Se ilude quem acha que vai conseguir repetir o time todo, em todos os campeonatos e em todas as frentes. O Dorival não faz isso com o São Paulo, né? Então, assim, existe uma série de situações e o Palmeiras está tentando encontrar essa mesma forma de jogar com os jogadores que tem à disposição, com os melhores jogadores que tem à disposição, que ainda não encontrou. A Libertadores é como eu falei, a Libertadores para o Palmeiras é algo à parte, né? É impressionante como existe uma leveza, né, desse time do Palmeiras para jogar a Libertadores, tá? Vou finalizar por hoje, gente. Finalizo por hoje. Parabenizar aí o Palmeiras pelo grande jogo. Baita resultado, cara. Que sapecada, mano. Que sapatada. O Palmeiras tá com 1,5 pé já, na minha opinião, na semifinal da Libertadores. Cara, assim, não sei nem em termos de número o que isso representa pro Palmeiras, né? Só vou saber quando de fato aconteceu. Acho que é uma questão de tempo. E aí vai sair as notícias, né? Dos números históricos do Palmeiras, enfim, tá?
É isso, eu vou encerrar por hoje, parabenizar o Palmeiras pelo grande resultado. O Botafogo também. Eu acho que dentro das perspectivas que o Bruno Lage tinha de fazer a gestão do seu elenco, volto a repetir, foi um bom jogo, empate no tapetinho nunca é legal, né? No Engenhão, Engenhão não, né? Newton Santos, né? Engenhão é um nome que remete ao período da escravidão, né? Apesar de ser um nome histórico, mas Newton Santos, a galera ficou um pouco frustrada pelo empate, mas achei que foi um jogo legal. Acho que pro jogo da volta eu tenho muita confiança que o Botafogo vai. Eu não sei o torcedor, eu digo por mim. Eu tô com bastante confiança que o Botafogo vai voltar classificado sem precisar de penalidades, viu? Eu acho que vai sim. Vamos lá, vamos só voltar para a agenda do dia. Os jogos da quinta-feira. A gente vai ter Fluminense e Olímpia. Jogo muito aguardado pelo torcedor tricolor. E vamos ter aqui mais brasileiros em campo pela Sul-Americana. O América encara o Fortaleza e o São Paulo vai lá encarar a LDU. A gente vai acompanhar de tudo um pouco desses 3 jogos dos brasileiros. E amanhã a gente, cara, você vai vendo como o Brasil ele tá dominando, né, as competições internacionais. Todos os dias de competições internacionais, a gente falou de equipes brasileiras que entraram em campo nas 2 competições, né? É impressionante como o Brasil está sobrando no continente. Poder financeiro, gente. Não tem jeito, né? Poder financeiro. Então, a gente vai acompanhar de tudo um pouco dessas 3 partidas. Amanhã a gente está de volta e vamos repercutir uma das coletivas. Talvez a quem tiver acesso, né? Que a gente tiver acesso. Agradeço demais a você que nos acompanhou. Se você resistiu até aqui, deixe uma moral pra gente. Encerro por hoje. Valeu demais. Um forte abraço e um ótimo dia de Libertadores e de Sul-Americana para você. Tchau.